Então, nós estamos na continuação, já chegando à parte final, né, do estudo sobre a vida de José. Então, provavelmente, a gente vai ter hoje e na quinta-feira que vem para encerrar, porque hoje nós já vamos falar sobre a parte em que ele testa os seus irmãos. Nós terminamos, né, o capítulo 43, onde José fala, né, e recebe os seus irmãos de volta, onde nós vimos Jacó liberando finalmente para que os irmãos fossem até o Egito comprar novos mantimentos, e José os recebe em casa, nós vemos eles são alimentados, Simeão é solto, Benjamim ganha uma porção quíntupla, enquanto um ganhava uma parte, ele ganhava 5 vezes mais. José, então, não resiste, se emociona, sai, chora, as emoções brotam, e ele, então, retorna e volta, e aí, agora, então, nós vamos dar sequência a essa parte em que começa a se preparar a revelação dele como sendo o irmão vendido como escravo, como sendo aquele a quem eles mandaram embora. Então, para isso, nós vamos ler o capítulo 44 nesse instante, versos de 1 a 34, para nós termos o nosso contexto bíblico, o pano de fundo, para a gente poder estar narrando e falando aquilo que aconteceu. Gênesis 44, 1 a 34, diz assim, né, o pessoal estava lá comendo e José, então, resolve fazer algo que é interessante, nós vamos falar sobre isso. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, juntamente com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e fazer as adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Ele disse: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a buscar, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes, e em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Judá e seus irmãos chegaram à casa de José. Ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito.
Então disseste a teus servos que o trouxeste a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizeste, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Muito bem. Essa foi a leitura do texto que nós temos. Nós temos aqui nessa passagem, e esses acontecimentos são muito interessantes e muito relevantes. José, então, ali resolve ver uma coisa. José estava convivendo durante alguns momentos com todos os seus irmãos. Com certeza, ele, ao pedir que os irmãos voltassem com o irmão caçula e prendendo a Simeão, ele estava fazendo um teste para saber como estava o coração daqueles homens. Eles demonstraram virtude ao voltar, e voltaram com Benjamim. E ficou claro que eles não voltaram antes, não porque não queriam, mas porque o próprio pai Jacó não desejava que isso acontecesse. O relato de Judá, aqui, só vou fazer essa menção, demonstra muito bem o que Jacó sentia e como eles viam. Jacó, ele falou: a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Lia realmente sempre foi de segundo escalão para José, para Jacó, né? A Lia, a esposa, a primeira com quem ele se casou, com quem ele teve mais filhos, ela sempre foi considerada como se fosse uma esposa de segundo escalão. Tanto que quando Jacó se refere, ele fala: a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um já foi morto, o outro ainda, se por acaso acontecer alguma coisa com ele, eu vou morrer destroçado, vou descer à sepultura sem ser consolado. Tem uma versão que diz isso: eu descerei à sepultura sem ser consolado. Ou seja, ele não permitiria que o consolo viesse ao coração dele. Ele iria cultivar a tristeza. Triste isso, mas essa é uma realidade na vida de muitos. Pessoas que cultivam a tristeza, que cultivam o luto, que cultivam a dor, ao invés de deixar-se ser consolado, ser confortado, ser animado por aquilo que pode trazer alegria e paz ao coração. Pois bem, José, então, olhando a situação dos irmãos, ele chama o administrador e fala o seguinte: nós vamos fazer um teste. Chegou a hora de fazer um teste derradeiro. O verdadeiro teste no coração desses homens, para saber se alguma coisa aconteceu no coração deles, como aconteceu no meu. Durante aqueles anos que se passaram, José foi forjado, José foi tratado, José foi moldado por Deus para ser um homem diferente. Ele sabia o que ele tinha no coração. Nós podemos ver que, desde o início,
José, ele poderia se vingar, ele poderia prender aqueles homens, ir até onde seu pai estava, ele poderia fazer muitas coisas, mas ele demonstra misericórdia, ele demonstra perdão, ele demonstra paciência, ele demonstra atitudes de alguém que aprendeu a ouvir do Senhor aquilo que precisava. Tanto é que nós falamos que o nome que ele deu aos seus filhos representava isso. O Senhor me fez esquecer Manassés, e Efraim, o Senhor me fez próspero na terra do meu sofrimento. O Senhor me deu em dobro, o Senhor me fez ganhar, o Senhor me fez ter na terra aonde eu fui sofredor. Então, ele demonstrava em tudo isso uma atitude, um coração perdoador e pronto. Alguém que foi realmente trabalhado com Deus, por Deus. Isso se revela não só quanto aos irmãos, mas se revela quanto àqueles que fizeram mal a ele. A esposa de Potifar, até mesmo o copeiro, né, que esqueceu dele durante 2 anos. José agora estava acima, ele era o segundo no comando. Ele podia dar alguma alfinetada, causar algum tipo de prejuízo ao copeiro, mas isso não foi feito de forma alguma, de forma nenhuma. José, ele tinha realmente esse coração. E o que José queria, então, agora é o seguinte: será que Deus tratou e usou de algumas situações para tratar também na vida dos meus irmãos? Qual é o coração desses homens? Qual é a atitude do coração desses homens? É muito interessante isso, irmãos, porque, sabe, todos nós que às vezes sofremos alguma coisa, passamos por desilusões, passamos por provações, às vezes somos traídos, às vezes somos machucados por pessoas, e nós também está e não é errado nós fazermos testes. Em que sentido? Confiança é algo que se conquista. Confiança não é algo que se impõe. Então, quando nós sofremos alguma coisa, a nossa tendência natural é observarmos, é vermos, é acompanharmos para vermos as pessoas se houve mudança na atitude, no comportamento, no pensamento, naquilo que a pessoa fez ou falou. Então, isso também é normal e é correto. E José, então, resolve fazer esse plano, botar esse plano em ordem. Né? No capítulo 44, 1 e 2, ele diz assim: deu José essa ordem ao mordomo da sua casa: enche de mantimentos os sacos destes homens quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. O meu copo de prata poloás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim fez, segundo José dissera. Amados, eu fico imaginando que aquele mordomo ele deve ter ficado assim muito intrigado, né? Porque a gente pode perceber que José, até aqui, em momento nenhum, ele revelou quem eram aqueles homens para ninguém. Ele guardou isso somente para si. Tanto que quando ele foi chorar, ele foi para um lugar sozinho, ele foi para um lugar onde ele estava só, o mordomo não foi junto. José estava guardando todas essas coisas ali. Ele já tinha mandado fazer isso, botar o dinheiro de volta, e prendeu um irmão, acusou de espião. Eu fico imaginando que aquele mordomo, ele falava: olha, alguma coisa realmente está por trás disso. Eu conheço o meu senhor, já tenho alguns anos trabalhando para ele, eu sei que ele é justo, eu sei que ele é honesto, alguma coisa está acontecendo. E aí José manda fazer isso agora, botando e preparando uma armadilha. Foi isso que ele fez, ele preparou uma armadilha. Ele mandou botar o dinheiro de volta e o seu copo de prata na boca do saco, dentro do saco de Benjamim. E assim aconteceu. E quando eles foram embora, aqueles homens chegaram de manhã e foram embora, José diz assim, 44, 4 a 5. Levanta-te e segue após estes homens, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste. Ou seja, a Bíblia fala que eles foram embora, e antes de sair da cidade, José mandou que aquele mordomo, aquele copeiro-chefe dele, fosse até lá e né, alcançasse aqueles homens
e falasse com eles. Falou, olha, o que vocês fizeram? Isso é errado. O homem trata vocês tão bem, o José, o governador do Egito, recebe vocês em casa, dá comida, libera o irmão Simeão, manda vocês embora para casa, levando mantimento, e vocês roubam o copo de prata dele, onde ele faz adivinhações. Isso não é certo o que vocês fazem. O interessante é que os filhos de Jacó, né, os irmãos de José, eles têm uma reação realmente muito forte, porque já começa a ficar evidente algumas coisas. Eles se tornaram pessoas honestas. Tanto que entre eles a palavra foi, não, nenhum de nós, eles não precisaram olhar um para o outro para pensar assim, quem fez isso? Nossa, será que um de nós roubou? Será que um de nós pegou alguma coisa? Será que um de nós, né? Nossa, alguém fez isso? Eles estavam entre eles e eles, de uma forma unânime, de uma forma categórica, eles manifestaram uma verdade. Eles falaram assim, jamais nós faríamos uma coisa dessa. Nós não fizemos. Eles não tiveram dúvidas um com o outro sobre a honestidade um do outro. Isso é interessante. Isso é interessante. Porque a gente nota lá no início da história que, quando é proposto a morte, né, a venda ou a morte, primeiro a morte, depois a venda de José, eles falam em lucrar alguma coisa, eles falam em ganhar alguma coisa. Ou seja, aquele espírito de querer ter, de ganhar, de lucrar, mesmo sendo com a venda do próprio irmão, isso tinha sido tratado na vida deles. Eles se tornaram homens honestos, homens que eram capazes de falar e colocar a mão no fogo pelo seu próximo, pelo seu irmão. Tanto que eles falam assim, olha, se for achado alguma coisa roubada entre nós, que morra aquele com quem foi encontrado. E os outros, todos nós seremos escravos. Olha a confiança que eles tinham na honestidade um do outro. Eles realmente confiavam agora na honestidade um do outro. Porque essa afirmação é muito forte. Não, pode olhar. Você pode abrir os sacos aqui. E é o seguinte, se você encontrar alguma coisa roubada entre a gente, onde você achou esse aí pode morrer, e todos os outros, e todos nós seremos escravos do Senhor. Aí o mordomo fala assim, não vai ser todo mundo escravo, não. Somente aquele que foi encontrado é que vai ser o escravo. Aí o que acontece? Eles abrem e acham, então, começam dos mais velhos até o mais novo, e acham no saco de Benjamim a taça de prata. A taça de prata. Aqueles homens, eles ficam horrorizados porque eles sabem da inocência de Benjamim. É interessante que eles falam assim, olha, versículo 13, diante disso, eles rasgaram as suas vestes, e em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram a casa de José, ele ainda estava lá. Então se lançaram ao chão perante ele. E José lhe perguntou, por que fizeram isso? Vocês não sabem. E começou a acusá-los, né? Respondeu, olha só a resposta de Judá. Versículo 16. O que diremos a meu senhor? Como podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Ou seja, Judá, eles rasgam as roupas em desespero, eles voltam todos voltam para José, eles não deixaram somente que Benjamim fosse levado, que foi aquele com quem foi encontrado a taça de prata, eles voltam todos, chegam lá, encontram José, e quando encontram José, se lançam todos no chão, se prostram perante ele. E aí José os acusa, né? Fala, olha, vocês fizeram isso, vocês levaram, vocês não sabem que eu tenho o poder de adivinhar? E aí vocês levam a taça? Aí Judá toma a palavra e fala. É interessante que não é Rúben o mais velho, mas é Judá quem fala. Judá vira e fala assim, Senhor, como?
como nós podemos provar a nossa inocência? Olha só, ele estava ainda, mesmo com a taça de prata encontrada no saco de Benjamim, eles ainda estavam defendendo ao seu irmão. Eles ainda estavam defendendo ao seu irmão. Eles não abriram mão de defender e de acreditar que Benjamim não havia feito aquilo. Ou seja, houve uma mudança de postura, houve uma mudança de atitude em relação a um ao outro. Eles se olhavam agora como irmãos. Eles estavam se olhando como irmãos. E o interessante é que Judá, ele vira, ele fala, olha, o que está acontecendo aqui não é outra coisa senão que Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Ou seja, Judá, ele fala diante de José o seguinte, o que está acontecendo aqui não é que nós pegamos alguma coisa, mas é porque Deus está permitindo que nós paguemos por um erro que nós cometemos no passado. Ou seja, aquilo que a Bíblia fala, né? O teu pecado te achará. É isso que Judá está dizendo. E aí Judá, sem cerimônia nenhuma, Judá vira e fala assim, muito bem, agora, por causa disso, somos todos seus escravos. Ele não fugiu da responsabilidade. Ele não fugiu, né, de dizer outra coisa. Ele falou, então, agora, aquilo que nós falamos na estrada, que seríamos todos seus escravos, isso se confirma. Todos nós seremos seus escravos. Como também aquele que foi encontrado à taça. Ou seja, nenhum de nós, então, não é só ele quem vai te servir. Todos nós seremos teus escravos. Aí José vira e fala, não. Vocês podem todos irem em paz. Vocês podem todos irem em paz e eu vou ficar só com esse jovem como escravo. Olha aí. Olha aquilo que eles podiam agora vender mais um irmão, não podiam? Eles podiam vender mais um irmão. Eles podiam simplesmente abrir mão de Benjamim e ir embora e falar para o pai, não teve jeito. Não teve jeito. Pegaram Benjamim roubando, né? Pegaram coisas lá com Benjamim. Tinham até uma boa desculpa agora. Né? Tinham até uma boa desculpa para dar para Jacó. Jacó, pai, pegaram, acharam lá. Não tinha o que a gente fazer. Prenderam e, pela lei da terra, ele teve que ficar lá como escravo. Né? O interessante é que José vira e fala assim, vocês podem ir em paz. Vocês podem voltar ao seu pai, mas esse jovem fica aqui. E aí Judá, mais uma vez, toma a palavra. Eu quero ressaltar bem a figura de Judá, porque é o seguinte, quando a gente vê a história, é interessante que a Bíblia fala, né, que a gente tem que consertar aquilo que fez de errado. Existe um ditado que diz o seguinte, o caminho da transgressão é o caminho da restituição. Quando a gente olha para a história, nós vamos ver o seguinte, quando José vinha chegando com aquela sua veste toda enfeitada que ele ganhou do pai, quem olhou eles de longe e falou foi Judá. Judá falou assim, olha ali aquele menino orgulhoso, pomposo, né, o filhinho de papai, vindo com aquela roupa dele. Por que a gente não mata ele? Foi Judá quem falou isso. Foi Judá quem sugeriu que se matasse a José. Aí Rúben pega e fala, não faz isso, vamos jogar ele no poço. A Bíblia fala que Rúben estava querendo, né, depois soltar o seu irmão. E detalhe, foi Judá também que, quando viu vindo a caravana de escravos, virou e falou assim, olha, para que a gente vai ter o sangue de nosso irmão na nossa mão? Vamos ter algum lucro com isso? Vamos vendê-lo como escravo. Vamos vendê-lo como escravo. Então, tanto a ideia da morte como a ideia da venda foi dada por Judá. E agora nós vemos exatamente aqui, diante de José, é Judá defendendo Benjamim. É Judá quem fala, olha, não tem como a gente ser inocente e provar a nossa inocência, porque o que Deus está trazendo aqui é a nossa culpa, a culpa dos nossos pecados.
todos seremos seus escravos. José vira e fala, não, eu só quero o Benjamim. E aí Judá vira e fala, meu senhor, por favor, não faça isso. E aí ele conta toda a história. E aí ele narra os acontecimentos. Ele narra aquilo que estava acontecendo lá na sua família. Ele fala, olha, meu pai, se perder esse filho, ele morre. E eu jurei, eu prometi que eu seria responsável por ele. Eu prometi que eu seria responsável por ele. E aí, então, amados, Judá faz essa declaração tremenda. Judá vira e fala assim, deixa eu ficar no lugar dele. Deixa eu ficar no lugar dele. Nesse momento, Judá aqui lembra a pessoa de Cristo. Essa figura de linguagem aqui de Judá é Judá dando a sua vida pelo seu próximo. Ele falou, faz o seguinte, o meu pai vai morrer se ficar sem esse filho. Sem mim, ele não vai sentir nada. Pesado isso também, não é? Ele colocou a vida dele como sendo de menor valor do que a vida de Benjamim. Ele colocou a vida dele como tendo menos importância para o seu pai do que a vida de Benjamim. O que ele disse é o seguinte, se eu ficar aqui como seu escravo, meu pai pode até entristecer, mas ele não vai morrer triste. Ele vai receber o seu filho, a quem ele ama, de volta. Ele vai receber. Por quê? Porque a minha vida tem menos importância do que a de Benjamim. Irmãos, nós considerarmos a vida de outro mais importante do que a nossa, isso só acontece quando nós somos tratados. Isso só acontece quando nós abrimos mão do nosso orgulho, quando nós abrimos mão de quem nós somos. Judá dá uma demonstração tremenda aqui de uma mudança de caráter. Olha, Judá tinha filhos, né? Ele não fala que os filhos dele poderiam ficar lá para o pai fazer o que quisesse. Judá tinha filhos, Judá tinha esposa, Judá tinha uma vida. E ele falou assim, eu abro mão da minha vida para que Benjamim tenha a vida dele. Eu abro mão da minha vida para que Benjamim tenha a vida dele. Olha só, em todos esses acontecimentos, José percebeu que o pai continuava com predileção em relação a filhos. É claro que José, ele amadureceu no decorrer dessa história. José cresceu no decorrer dessa história. Os acontecimentos pelos quais José passou o fez ser um homem diferente. E é claro que, olhando para a sua história, olhando para o seu pai, o relacionamento que o pai tinha com ele, com Benjamim e com os demais irmãos, José notou que esse relacionamento não era correto. Lógico que José percebeu isso, né? Ele agora não era mais aquele menino mimado, ele era um homem vivido, experiente, um homem que foi forjado nas mãos de Deus em momentos tremendamente difíceis. E aí, então, ele agora vê o seguinte, esses homens não olham mais para Benjamim como eles olhavam para mim. O comportamento do meu pai continua o mesmo. José sabia que o comportamento do pai continuava o mesmo. Tanto era que Benjamim não veio com os irmãos buscar alimento da primeira vez. Tanto é que demoraram-se meses para que eles voltassem para buscar alimento, porque Jacó não queria liberar Benjamim. Então, José sabia que a predileção, que aquele tratamento de privilégio continuava sendo dado. Ou seja, não foi Jacó quem mudou. Não foi Jacó quem foi transformado no decorrer desses anos. Isso que é interessante a gente ver. Jacó continuou sendo o mesmo. Quem foi trabalhado, quem foi moldado, quem foi transformado no decorrer desses anos todos foi José, mas ao mesmo tempo também foram os irmãos de José. Aqueles 10 homens foram tratados. Aqueles 10 homens foram moldados. Aqueles 10 homens foram forjados agora em novas pessoas. E o interessante, então, é que quando José ouve
né? Houve essa ideia da barganha, né? Ele fala, Gênesis 44:17, longe de mim que eu tal faça, o homem cuja mão foi achada do copo, esse será meu servo, vós, no entanto, subi em paz para a casa do vosso pai. Essa foi a ideia de José. Olha, vamos ficar com mais um filho, vende mais um irmão, entrega ele aqui, pode ir embora. Mas Judá dá um grito, dá um brado de vitória, de mudança, e ele fala, jamais, Senhor, eu não posso permitir que isso aconteça. E aí, então, nós vemos, 20 anos depois, uma transformação na postura de Judá. Uma transformação na postura de Judá. O que levou José a realmente ter a confirmação que ele queria ter, que os seus irmãos, eles não eram mais os mesmos. Eles eram diferentes. Eles estavam vivendo agora uma vida também diferente. Eles tinham sido transformados e moldados, assim como ele. Então chegou a hora. Chegou a hora que José, então, não aguenta mais. Olhando os seus irmãos, olhando aquela postura, eles dobrados no chão, eles suplicando, eles falando, Judá falando, fique comigo como escravo, mas libere o meu irmão. Libere, porque senão o meu pai vai morrer triste, entristecido. Os meus irmãos vão ter que enterrar o meu pai, o nosso pai, entristecido pela perda de Benjamim. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não posso ver meu pai vivendo isso. Por quê? Porque eu já sou responsável por uma grande tristeza na vida dele. Porque eu e os meus irmãos somos responsáveis pela venda de José. Era isso que estava ali embutido naquele clamor e naquela súplica. Então, José, a Bíblia fala no capítulo 45, a partir do verso 1, que José, então, se revela. E isso nós vamos ver no encerramento dessa história, quinta-feira que vem. Gente, que nós possamos aprender com toda essa história. Que nós possamos aprender, amados, que Deus usa de todas as circunstâncias para tratar, para moldar, para fazer de nós pessoas diferentes. Nunca é tarde para sermos melhores do que somos. A história dos irmãos de José deixa muito claro isso. Pessoas vis, pessoas más, pessoas egoístas, pessoas com instintos assassinos, pessoas que só visam o seu bem, o seu querer, pessoas vingativas, rancorosas, elas também podem ser tratadas pelo Senhor. O tratamento de Deus não foi só na vida de José, foi na vida também daqueles homens que fizeram José sofrer. É muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós entendermos que Deus, além de usar as circunstâncias pelas quais nós passamos, trata conosco, mas que Ele também trata na vida daqueles que nos causam o dano, na vida daqueles que nos ferem, na vida daqueles que fazem e cometem o erro. Então, nós não devemos pensar que somos apenas nós as vítimas que estamos aprendendo. Não. Aqueles que cometem, aqueles que causam a dor, aqueles que são os culpados, estes também são tratados por Deus. E é por isso que nós temos que liberar o perdão. É por isso que a Bíblia fala sobre a liberação do perdão. Porque quando nós liberamos o perdão, nós permitimos que Deus trate na vida daquelas pessoas, porque nós não imputamos a eles as culpas daquilo que eles nos fizeram. Não foi isso que Jesus fez quando ele estava sendo crucificado? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Outro exemplo disso é Estevão. Exemplo maravilhoso. Senhor, que o meu sangue não seja requerido da mão destes homens. Que o meu sangue não seja requerido da mão destes homens. Perdoa, Senhor. Perdoa aquilo que eles estão fazendo. Sabe? Ao fazer isso, há uma
tira a culpa de cima da pessoa, para que Deus possa levar em conta aquilo que vai fazer. Eu acho, perdão, irmãos, olhando para a vida de José, olhando para esses exemplos, uma das coisas mais tremendas que existe. Sabe por quê? Porque quando nós perdoamos ao nosso próximo, eu estou dizendo o seguinte: eu não sou tão importante para que aquilo que a pessoa fez contra mim seja levado em consideração pelo Senhor. Forte isso, não é? Eu não sou tão importante para que o Senhor leve em consideração o que essa pessoa fez por mim. Eu não mereço que o Senhor leve em consideração essa atitude que ele fez contra mim. Eu não mereço isso. Então, não coloque essa culpa sobre ele. Eu o perdoo. Quando a gente olha desse prisma, a gente vê que um coração perdoador só pode vir daquele que realmente conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Que nós tenhamos esse coração, que nós tenhamos essa atitude, que nós aprendamos com José e tantos outros exemplos a fazermos isso. E que nós aprendamos também com os irmãos de José, que não importa aquilo que nós tenhamos feito de errado, Deus é capaz de restaurar todas as coisas e mudar a cada um de nós. Nenhum de nós é caso perdido. Nenhum de nós vai ser jogado fora por causa das culpas que temos, porque Deus, ele não desiste de nós, ele trata conosco sempre. Amém? Está aberto aí os microfones para quem quiser falar, para quem quiser participar conosco, né? Fiquem à vontade. Estou vendo ali a Cristina, Joel, aí, ó, estou vendo tia Ione, a Isabel apareceu. Quem quiser falar agora pode ficar à vontade. E aí, quinta-feira que vem a gente está encerrando esse assunto. Alguém quer comentar alguma coisa? Pastor? Fala, Isabel. Então, não, sobre essa parte aí final, né, de José com os irmãos, igual o senhor falando, né, todo mundo é passível de se arrepender, de se transformar, né, de se arrepender e Deus realmente transformar a vida. Mas eu acho interessante também, aí olhando pelo lado de José, né, José também reconhecer, porque quando no capítulo 45, que José vai lá, ele chora e ele fala tudo, né? E todas as palavras que José fala com os irmãos, mostra também o amor de José por esses irmãos. Acredito eu que nesse tempo todo longe, onde Deus estava tratando a vida de José, José também orava pelos irmãos, ele gostaria, e esse teste, isso tudo, era uma forma de José de ver, falar, peraí, será que meus irmãos são os mesmos da que eu me lembro no passado? Eles não, eles foram transformados realmente, talvez, acredito eu, como ele deve ter orado e pedido a Deus para fazer a obra na vida dos irmãos. Mas, e outro ponto é, assim, de José, depois ele, de reconhecer essa transformação. Algumas vezes eu sinto que a gente uma pessoa talvez fez algo com a gente, ou cometeu algo com a gente, ou não, pode ser com uma outra pessoa qualquer, mas, sei lá, tem casos, né, até quando a gente vê notícias de jornal, esses casos mais sérios, né, de morte, de estupro e tudo mais, e quando a pessoa se arrepende, né, ela tem uma experiência com Deus, transforma a vida, nem sempre é fácil para os outros acreditar nesse arrependimento. A gente sempre fala, né, e a gente vê com a palavra do Senhor, de que Deus é um Deus de misericórdia, então ele vai sempre perdoar, né? Ele é um Deus de amor, mas nós temos um pouco de dificuldade nisso. Eu falo por mim, sabe, também, me colocando realmente em primeiro nesse ponto, da gente falar e acreditar de que Deus tem o poder de fazer a obra e a transformação na vida da pessoa,
E quando Deus faz, a gente tem hora que não acredita nessa transformação. E não dá a chance da pessoa demonstrar isso, de ter uma vida realmente reconstituída, uma vida nova perante a Deus. Então, assim, é uma coisa também que me faz pensar sobre José, não só a transformação que ele teve durante todo esse processo, a transformação dos irmãos, mas nesse reconhecimento, nessa aceitação de José por essa transformação na vida dos irmãos dele. Olha só, Isabel, eu concordo plenamente com tudo que você está falando. E há uns dias atrás eu mandei uma devocional para os grupos, né, que a gente manda esses devocionais em áudio, onde eu falo que é mais fácil amar as pessoas que estão nos confins da terra do que amar aqueles que são próximos, né? É muito mais fácil amar a humanidade do que amar o meu irmão dentro de casa. É muito mais fácil eu amar os irmãos na igreja do que muitas vezes amar a minha esposa dentro de casa. Sabe, essa coisa da proximidade de quem está perto, a gente tem a tendência de guardar mais coisas. Porque, é claro, as decepções são maiores com essas pessoas, porque são as pessoas que estão mais próximas. Então, tudo aquilo que alguém mais próximo de mim faz é muito maior do que, por exemplo, aquilo que um irmão meu, carnal, né, de sangue, faz comigo, é muito maior do que aquilo que o Putin faz como presidente da Rússia. Então, é muito mais fácil eu perdoar o Putin, né, eu ter... coitado, puxa, merece as nossas orações. Merece as nossas orações. É muito mais fácil a gente, às vezes, acreditar na mudança dele lá na Rússia do que eu acreditar na mudança desse meu irmão que convive comigo dentro de casa. Então, essa eu concordo plenamente com você. A gente precisa ter esse coração perdoador e aberto a essa ação. Aberto à ação de saber que Deus é aquele que transforma vidas, que Deus é aquele que muda vidas. Porque se assim não for, irmãos, então realmente rasga-se a Bíblia. Porque aí não existe solução nem para a gente. É fácil isso? Não. Concordo plenamente com você e me coloco no mesmo barco que você, na mesma, né, na mesma vibe, na mesma linha que você descreveu. Por quê? Porque somos humanos. Somos humanos e aquilo que nos machuca de perto, isso a gente guarda. Então, a pessoa... É por isso que, com certeza, José fez testes e José fez testes. Por isso que eu falei, nós somos humanos, isso é normal entre nós. Não é errado nós colocarmos, fazermos, esperarmos, darmos tempo. Para quê? Para que a nossa confiança... Por isso que eu falei, né, no começo eu falei, confiança não é imposta, ela é conquistada. A pessoa tem que demonstrar, tem que viver aquilo para que a gente confie, para que a gente veja atitudes. E José viu. José viu essas atitudes. Então, ele pôde se revelar e ele pôde, então, né, dizer aquilo que ele tinha dito. Então, mas é algo que a gente tem que estar aberto a fazer. Porque quando a gente fecha o coração da gente para isso, não, fulano não tem jeito. Fulano não muda. Fulano é assim. Amados, eu detesto esse estigma, porque se eu fizer isso, é a mesma coisa de alguém falar que eu sou o mesmo que eu era enquanto pecador, debaixo do jugo do pecado. Pecador no sentido de estar escravizado no pecado, não de um homem que posso e cometo pecado, é diferente. Né? É aquela coisa do ainda eu sou redimido, graças a Deus. Mas a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que abrir o coração, porque se eu quero que o Hudson acredite que eu sou diferente, que a Lilian, né? Eu magoo a Lilian, faço alguma coisa para a Lilian. Aí eu peço perdão, eu quero que a Lilian aceite o meu pedido de perdão e veja que eu mudei. Então, eu tenho que ter essa mesma atitude em relação àquele que faz alguma coisa para comigo. Eu tenho que ter uma atitude de perdão. Eu tenho que ter uma atitude de me deixar trabalhar para que isso acontecesse. E eu vejo uma outra coisa, sabe, na história desses homens? Por que foi necessário tantos anos? Foram necessários tantos anos na vida de José. Por que José
Depois de Potifar, ainda teve que ir para a masmorra. Por que na masmorra, depois do carcereiro, teve que ficar mais 2 anos esquecido? Não foi em vão. Não foi em vão. Existe um ditado que um pastor amigo meu, a gente sempre usou na questão da teologia, na questão do pregador, né? O tempo que alguém se prepara para pregar, o tempo que alguém estuda para pregar, para ser usado por Deus. É um ditado antigo que diz assim: tempo que se afia machado não é tempo perdido. Para quem sabe, o machado, antigamente, ele não era amolado no esmeril, na lima, né? Perdão, no esmeril. Ele era amolado na lima. Você pegava aquela chapa grossa e era manual. E para você amolar um machado, gente, aquilo demora muito, muito, muito tempo. Eu não sei se aqui alguém já usou um machado cego. Quando ele bate numa árvore, um machado cego, ele revibera. Seu braço treme assim, ó, dói os ossos. Quando você usa um machado amolado, ele bate, pá, ele entra. Você tem que fazer força para tirar a madeira. Ou seja, esse ditado diz assim: tempo que se afia machado não é tempo perdido. Porque com um machado bom, você vai cortar grandes árvores. Grandes árvores. Tempo que foi tratado Jacó, tempo que foi tratado José e os seus irmãos, todo aquele tempo de masmorra, todo aquele tempo de escravidão, todo aquele tempo de esquecimento, não foi tempo perdido. Foi o tempo necessário, foi o tempo que Deus tinha determinado para que tanto os irmãos como José fossem transformados em novas pessoas. O encontro aconteceu na hora certa. Fala, Hudson. Eu ia falar dessa questão do tempo e do processo, né? Aí você já falou, mas como que é difícil para a gente, principalmente nesse tempo de tecnologia, de mídia, de internet, de comunicação midiática muito rápida, né? A gente tende a achar que essas questões com Deus são assim também, na velocidade da internet. É. Eu lembro, né, quando começou a internet, a internet de escada, né? Vocês lembram disso? Nossa! Eu lembro que a primeira vez que eu botei uma foto para baixar, eu comecei num dia de tarde, no outro dia de manhã estava terminando. E eu estava encantado de ver. Gente, olha como é que agora eu posso baixar uma foto. Demorou não sei quantas horas, né? Porque eu estava na Bahia, a internet já era ruim. Quer dizer, aí aquele negócio foi lento. Hoje, gente, quando você liga e a coisa demora um pouquinho, a gente fala o quê? Nossa, demorou questão de segundos, né? É a comida. Você vai no restaurante, hoje é o quê? Fast food. Pede, a coisa tem que sair o quê? Logo. Quando você vai no McDonald's, quando você vai em algum lugar desse, que você pede, eles te mandam lá para frente, para você ficar esperando para entregar, você fala o quê? Nossa, poxa, era para sair logo. Então, a gente tem essa tendência de querer tudo rápido. E como o Hudson está falando, em relação a Deus, a gente pensa a mesma coisa. A gente pensa que o tratar de Deus conosco irmãos, tem coisas que eu sei que Deus está tratando na minha vida há 30 anos. E Ele vai continuar tratando. Ele vai continuar tratando. Você entende? Tem coisas que eu estou tentando vencer há 30 anos. E Ele vai continuar tratando. Ele vai continuar tratando. Porque é o tempo, é o agir dele, é a forma dele. Eu gosto muito disso em Deus, Hudson. Eu gosto. Deus não nos trata como um carro, como aquela linha de montagem. Ele trata com cada um de nós nas nossas individualidades, nas nossas singularidades, nas nossas limitações. Ele aperta o parafuso até onde eu aguento. Ele não aperta o parafuso mais do que eu aguento. Ele me dá a dosagem correta. Porque se é só ali, até ali que eu aguento, ele vai só até ali. E ele espera que eu me fortifique, que eu me trate, que eu me cure, para então ele dar mais algumas torções depois. Amém. É isso, e é assim que Deus trata conosco. Isso é lindo porque Ele é Pai.
porque Ele nos ama desse jeito. Então, é maravilhoso a gente entender isso. Quando a gente compreende isso, isso traz para nós um descanso em relação a nós. E deve também nos trazer um descanso em relação ao nosso próximo. Porque a gente vai parar de exigir do nosso próximo aquilo que ainda Deus está tratando com ele. Aquilo que Deus está tratando. Eu tenho coisas que eu vou ser certo, tem hora que eu reclamo sozinho. Porque fulano... Você entendeu? Eu falo com Deus, eu reclamo com Deus, eu falo, poxa vida, depois de tanto tempo, desse mesmo jeito. Aí eu grito, desabafo, põe para fora. Aí Deus vem e fala, depois de tanto tempo, desse mesmo jeito. Aí eu, perdoa, Senhor. Então, é Deus em nós, é Deus tratando conosco. A gente tem que ter isso é maravilhoso. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, Hudson. Fala, Cristina. Oi, olha, pastor. a Tirone e a Cris aí, que maravilha. Bom vê-las. Duas belas. Um pouquinho antes de nós entrarmos no estudo, nós estávamos falando, a Ione estava dizendo que ela não se preocupa com nada. Ela pede para Deus e deixa nas mãos dele. E Amém. ela dorme, ela pode comer o que ela quiser, que nada incomoda. E isso é verdade, porque muitas vezes, pastor, a gente pede para Deus resolver o nosso problema, a gente só orou e pediu, mas a gente vai resolver o problema. Ou eu resolvo, eu tenho que resolver, e está errado. E assim como a Ione falou, ela entrega nas mãos de Deus e não se preocupa mais. Porque se ela não resolveu, ela sabe que Deus vai resolver. Amém, tia Ione, é exatamente isso. Eu procuro viver isso também. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, o que está no meu domínio fazer, eu vou fazer. Uhum. O que sai do meu controle e do meu domínio, eu vou bater a cabeça para quê? Eu vou perder noite de sono por causa disso? Euzinho? Não. Como, dou risada e me alegro. Pronto. Por quê? Porque é Deus quem está no controle. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso... Foi como uma vez eu falei para uma médica que ligou para mim para falar que talvez eu estivesse com câncer. Ela ficou cheia de medo. Eu falei assim, você está achando que eu estou com câncer? Eu falei, olha, deixa eu falar para você. Se eu tiver com câncer, o que eu posso fazer além de tratar? Tem alguma coisa, irmãos, que eu posso fazer além disso? Não. Eu falei, se eu tiver com câncer, eu vou ter que tratar, não é? Ela falou, Eu falei, então, se eu tiver com câncer, eu vou tratar. Aí eu falei, e se eu não tiver, eu vou perder uma noite de sono pensando numa coisa que talvez eu nem tenha? Vou nada, eu vou dormir. E fui dormir. No outro dia eu fiz exame, fui no hematologista, fiz exame. Irmãos, não tinha câncer. Imagina se eu tivesse perdido uma noite, né? Nem comi direito, perdido uma noite de sono porque estava preocupado com câncer que eu nem tinha. Aí fala, e se eu tivesse com câncer, eu ia ficar feliz? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus, eu sou humano. Ia me sentir triste, ia sentir abatido, ia. Mas eu ia fazer o quê? Agora que eu tenho que fazer o quê? Tratar. Não é isso? Então, vamos tratar. Sabe? Eu sempre fui dessa filosofia, Deus mudou isso e eu concordo com a Tione, obrigado. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Por nada. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos.